Seja o nome do Senhor. 34 anos observando, ouvindo os pregadores, pregando. Me veio à memória uma pergunta que às vezes os pregadores fazem: quem aceitou Jesus? Aí muita gente não levanta a mão, né? Mas aí ninguém nunca fez uma pergunta, e eu já fiz essa pergunta: quem o Senhor Jesus tem aceitado? É algo que, sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele diz que não depende nem do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Nós fomos ensinados durante muitos anos que é só levantar a mão, aceitar a Jesus e pronto, já estou no reino da glória. Mas Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai que está no céu não trouxer. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Jesus! Uma vez um comunista, irmão do meu Eusébio, já faleceu, contei isso para vocês já. Ele conversando comigo, ele disse: pastor, eu sou ateu, pastor, sou comunista. Ele fala muito bem. Ele disse: para mim não serve ser cristão. Eu falei: porque você não recebeu autorização para ser cristão. Glória! Muitos pensam que estão no caminho, que vão entrar no reino do céu. Jesus disse que muitos vão procurar entrar. Ele disse: porfiai, você tem que lutar para entrar. Mas a salvação não foi conquistada. Eu não estou falando para você conquistar o valor, o preço, o passaporte. Ele já realmente conquistou a vida eterna, a salvação. Mas para você receber a sua passagem não é fácil. As igrejas garantem que é só você estar lembrado em hall de membro em alguma igreja, ter seu nome escrito e fazer religiosamente as coisas que ali ensinam que você está salvo. A salvação, ela tem uma identificação. A salvação, ela tem algo que acompanha as obras em Cristo Jesus. Porque, irmãos, o que testifica na vida do cristão que ele é salvo é que ele foi livre de tudo que antes o dominava: a prostituição, a mentira, né? Roubos, um monte de coisas, dívidas, passar as pessoas para trás, piadas. Piadas é uma coisa que está na boca de muitos crentes que é maligno. É maligno. Paulo disse: tirai dentre vós a chocarrice e a meninice. Ele foi um homem assim que Deus levantou para organizar mais a igreja, disciplinar, educar. O povo tinha muitos usos e costumes que ofendiam, né? Como a chocarrice, a meninice. É algo que não agrada ao Senhor. E nós somos libertos de tudo isso. Nós hoje dominamos. Uma vez eu estava na cantina no centro do Rio, junto com a minha esposa, na cantina onde nós trabalhávamos, e ali então um sargento estava da aeronáutica ouvindo nós conversar com uma cozinheira, a cozinheira da cantina, né? Nós estávamos explicando para ela que nós estamos em Jesus, não estamos vegetando, porque ela disse que nós não fazemos muitas coisas, nós nos interessamos por muitas coisas. E eu disse: olha, a Escritura diz que os que estão lá fora acham estranhos de nós não correr com eles no mesmo desenfreamento. A vida do homem sem Deus é uma vida desenfreada, vai acabar lá no precipício. Nós, quando recebemos Jesus, não recebemos Jesus para andar de qualquer maneira. Nós agora temos um freio na nossa vida, que é a verdade. Aleluia! É a luz que brilha pela verdade. Você conhece a palavra é como uma lanterna potente que começa a te mostrar os abismos. Agora você não está caminhando de qualquer maneira ao léu para cair no precipício. Você tem cautela, você tem a verdade. Como diz o Salmo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Então aquele sargento fez sinal, estava comendo um hambúrguer que ele pediu, que nós fizemos. Vem cá, eu estou escutando você conversando ali, rapaz. Uma pergunta que eu também faço: por que os crentes não são assim como nós, que temos vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo? Só, não que nós perdemos as vontades, mas nós recebemos o poder de controlar as vontades. Tá? Aleluia!
O homem casa com a mulher aí fora, mas ele desconta, ele quer ter duas, às vezes tem três. Ganha o seu salário, não descontenta, ele está sempre querendo aumentar e crescer, quer sempre mais dinheiro, porque a propaganda, os amigos o incitam a competir. Isso é uma vida desenfreada, sem freio. Isso é uma vida de escravidão. Mas você pode ter as coisas da vida, mas quando elas te dominam e você é obcecado a trabalhar para conquistar isso, aquilo, comprar o melhor para dentro da sua casa, porque o seu amigo, a sua amiga tem, e você se sente inferior porque você não tem, isso é escravidão. Você não se sente filho de Deus, você não se sente cabeça, você se sente arrastado como a cauda. Nós dominamos o desejo excessivo de relacionamento, nós dominamos o desejo excessivo de ter dinheiro. Aí comecei a citar para ele, olha, tem uma escritura que diz que os que querem ser ricos caem em grande condenação e laço. E nessa cobiça, muitos, aleluia, tropeçaram e naufragaram na fé. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males que existe na terra. Toda maldade, a resposta é o dinheiro. E lá em Eclesiastes diz que o dinheiro por tudo responde. E comecei a conversar com ele, a explicar a ele por que nós somos mais devagar. Não que ficamos uma lêngua, é que agora recebemos uma autoridade para controlar. Nós agora controlamos aquilo que nos controlavam. Agora não somos levados pela coleira. Oh, a propaganda diz que aquele relógio é melhor, compra ele. A propaganda diz que o celular é melhor, compra ele. Não, quem compra ele, coisa nenhuma. Eu já tenho o meu, me satisfaz. Por que eu vou me desesperar, tirar o alimento do meu corpo para andar com coisas para mostrar que eu tenho? Eu não me sinto mais nesse nível de competição. As pessoas se sentem inferiorizadas quando elas não vestem a roupa da marca, quando não calçam, o jovem, o tênis que o colega calça, ele se sente melhor porque os colegas olham para ele com um olhar de discriminação. Quem olhava para baixo e para cima, olha assim, embaixo e em cima, né? Pode me olhar de baixo em cima, não está me dizendo mais nada. Foi a época que eu também me sentia diminuído, sufocado pela sociedade dos amigos. Existe várias sociedades. Por onde você vive é o seu mundo, não é? E as pessoas muitas vezes são prisioneiras disso. Jesus, lá no livro de João, ele disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serem livres. Glória a Deus. Mas os judeus religiosos não gostaram da palavra. Disseram: mas nós não servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós temos um pai, Abraão. Então ele teve que falar a verdade. Há momento que você vai ter que machucar com a agulha para poder a injeção, o antídoto entrar na pessoa. Esse negócio de querer agradar a pessoa é um perigo muito grande, que você pode deixar ela para o inferno dando doce na sua boca. Jesus não era assim, ele era muito meigo, mas ele falava a verdade. Ele estava explicando que ele queria libertar. Como eles retrucaram e disseram: olha, eles se garantiam, porque eles eram descendentes de Abraão, eram judeus natos, eles eram religiosos, eles tinham a lei de Deus, então eles se sentiam: oh, eu sou um filho de Deus. E eles então disseram: mas nós não servimos ninguém. Jesus então teve que falar a verdade. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ele disse: o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Eles conheciam essa história. Jesus não precisou nem citar o nome das pessoas. Vocês lembram dessa passagem que eu já falei para vocês? Jesus estava se referindo a Isaac e a Ismael. Um era filho, o outro era filho escravo. Todos dois nascidos na casa de Abraão. Lembram da história? Amém. Abraão teve um filho primeiro com a escrava Agar. Seu nome chamou-se Ismael. Aquele filho como uma representação, vou dizer assim, tem gente que acha: a Bíblia não tem simbologia. Tem sim. O que é símbolo? Você sabe o que é um símbolo, não é, irmãos? É uma imagem que representa a outra, ou um personagem que representa a outra. Não precisa ser exatamente uma coisa como tem lá no satanismo. Aquilo é um símbolo também de ocultismo. Mas a Bíblia é cheia de comparações, é cheia de representações, como Davi. Davi, ele é uma figura, ele é uma representação de Jesus. Sansão é outro, José é outro, Moisés é outro. Como as mulheres do Velho Testamento representando a igreja em algum aspecto da vida. São coisas assim que nós
aprendemos com o Espírito de Deus. Então, segundo a palavra do Senhor, né, que nós temos assim recebido pelo seu Santo Espírito, e também nos dá assim entendimento, porque quem nos ensina é o Senhor. Amém. Isaac era um filho prometido sem a condição humana. Esse Isaac, Paulo diz que esses dois ali, as duas mulheres representam, é como se fosse uma alegoria. Você sabe o que é uma alegoria? Comparação. É uma coisa, simbologia, comparação. Paulo fala em Gálatas, né, que aquilo ali é uma alegoria. As duas mulheres, uma representando a Jerusalém celestial e a outra Agar, que é escrava com seus filhos. O apóstolo Paulo recebeu o entendimento disso. E por essas luzezinhas, Deus tem nos dado hoje entendimento de muitos aspectos espirituais. Lá na lei, no Velho Testamento, nas histórias do Velho Testamento, há muito evangelho espalhado no Velho Testamento que muitos pastores não detectam, não conseguem entender. Aleluia, tem que entrar em Salomão, né? Tenho estudado com os irmãos. E nós temos então observado que Jesus, ao citar isso, os judeus conheciam muito bem a história. Claro, as histórias do Velho Testamento, vocês sabem que os judeus estudavam o Velho Testamento como lei civil, lei religiosa e lei moral. Vocês sabem disso. Desde criança, eles não estudavam tecnologia, não sei de quê. Tinha a sabedoria entre eles, mas o estudo da nação era as sinagogas, era a lei. A lei tinha tudo para eles, né? Então eles sabiam dessas histórias. E Jesus disse isto mostrando que quem fosse escravo de alguma coisa não iria ficar para sempre em casa. No tempo certo seria mandado embora, vai ser mandado embora sem nada nas mãos. Então você não pode ser escravo. A religião não é garantia. Quem garante é Jesus. Mas o salvo tem que ter algo, tem que mostrar algo que é salvo. Ninguém, irmãos, que crê em Jesus, que é salvo pela bendita graça do Senhor, não é? Tem as obras escondidas no coração e não manifesta nada. É um oculto, crente oculto, amigo oculto. Detesto isso. Para mim isso não existe, não é amigo oculto. Amigo tem que ser presente. Aleluia. Até Jesus, ele não é oculto. Por enquanto nós não ouvimos, né, como ele é. Mas muitos já ouviram. Mas irmãos, então a Escritura nos mostra que nós podemos dominar e não nos sentir inferior a nada nesta terra. Porque só o corpo que nós vamos receber no lugar desta carne aqui, não tem dinheiro nenhum no mundo, não tem galáxia, não tem planeta que possa trocar por um corpo imortal eterno que vamos receber. Então por que nos sentir inferior quando até o Salmo diz, não te indignes, por causa do malfeitor. O 59 diz, quando alguém se enriquece, não se entristeça, quando a glória da sua casa cresce, porque tudo isso vai se acabar. Jesus veio trazer uma segurança e uma riqueza interior. Por isso o Pai determinou que ele fosse sem aparência, sem formosura, para que ninguém o desejasse. E o colocou numa família pobre, para que ele não nascesse numa família suntuosa, para que pudesse identificar com ele os pobres, exatamente, os mais pobres, os mais debilitados, os mais necessitados, porque ele veio trazer uma riqueza que a religião da época não dava. É o valor dos céus no coração do homem. Já no Velho Testamento nós temos esse evangelho em alguns versículos, em algumas histórias, em algumas passagens. Por exemplo, Provérbios, sinto muito, Provérbio 31, no penúltimo versículo, diz assim: enganosa é a graça, vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, será honrada. Deus vai honrar, Deus vai exaltar. O que quer dizer isso? Ali não está dizendo que a mulher não deva ser bonita, está dizendo que isso é vaidade, ilusão. Mas o caráter interior da mulher é que vale, e Deus vai honrar esta mulher. Deus vai honrar no casamento, vai honrar na família, vai honrar como mãe, vai honrar como senhora da sua casa, e assim por diante. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele diz: aqueles que me honrarem, eu honrarei. Falou isso para Eli.
A Escritura assim diz. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor quer nos dar essa capacidade, essa graça de nós nos sentirmos, não é, muito melhor em sua presença do que nos compararmos às pessoas na sociedade que se sentem superiores. Quando eu vou no Ceará, eu sempre faço para os irmãos, ou eu vou para algum lugar assim, onde tem muita gente, em muitos lugares, eu vejo muito tipo de pessoas. Irmãos, vocês pensam que eu passo no meio delas me sentindo um coitadinho? Mesmo que eu vou lá só com 10 reais para comprar uma coisinha para trazer, que às vezes eu passo, mas, irmãos, foi tempo, irmãos. Aleluia. Foi tempo que eu me abatia com isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está bem aqui no livro de João, aleluia. Abri quase em cima aqui. Oh, glória a Deus. Vamos achar aí, irmão? João 8:32. Que maravilha. Conheça a palavra, estude, leia. Você se tornará muito mais forte. Deus vai te libertar de tudo aquilo que alguém fala contigo, te menospreza. Glória a Deus. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Olha, eu quero ler com vocês, deixa eu ver aqui, nesse versículo, poxa, não pega, não vou cansar não, né? Rapidamente aqui, irmãos, rapidamente. Provérbios 11:9. Todos acharam? Diz assim: o falso ou hipócrita é a mesma coisa, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha aqui o evangelho aqui. Quem não gosta do Velho Testamento está perdidinho, hein? No conhecimento, pode sentar. Jesus citou o que então quando ele falou lá em João? Ele citou o que? Novo Testamento? Não existia Novo Testamento, irmãos. Não existia Novo Testamento. Não havia Novo Testamento. Novo Testamento foi escrito muitos anos, décadas depois, muitos anos depois. Quando ele disse examinar as Escrituras, só existia o Velho Testamento, Gênesis a Malaquias. E aqui está o Evangelho. O hipócrita com seus lábios danifica o seu próximo, ele é falso. Mas os justos são libertados pela verdade, pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, pelo conhecimento da verdade. Por isso que o salmista ele escreveu: lâmpada para meus pés é a tua palavra. É claro, eu estou caminhando no escuro, a palavra me é dada, eu começo a entender a razão das coisas. Glória a Deus. Eu vejo hoje muitos crentes que estão lendo a Bíblia, mas estão sem conhecimento, sem entendimento, não estão entendendo o que estão lendo. Quando Jesus mandou conhecer a verdade, não era conhecer textos bíblicos, gravar versículos da Bíblia, citar um monte de versículos da Bíblia, é procurar entender o que eles dizem. Havia gente, guardadores da lei de Moisés, mas eles não entendiam uma coisa que havia entre toda a lei, todos os salmos, os profetas, algo que eles deixavam de lado: o amor e a misericórdia. O próprio livro de Isaías exortou eles no capítulo 58, quando fala do jejum, que eles diziam: nós jejuamos, nos abatemos e tu não atenta para isso. E o Senhor disse: quando vocês jejuam, vocês requerem todo o vosso trabalho, e vocês jejuam para dar bofetada nos outros. Esse é o jejum que eu escolhi? Não que nós não devamos jejuar. Ele só estava falando: é esse mesmo que eu escolhi? Não é esse jejum que eu escolhi? Não é esse? Que o homem negue-se a si mesmo. Glória. Reparta seu pão com o faminto. Vendo nu, o cubra. Quer dizer, ter piedade do próximo. Amar o seu semelhante. Glória. Quem ama seu irmão ama Jesus. Quem sente antipatia com seus irmãos sabe de certo, nem no céu poderá entrar. Pode ser pregador, pode ser pregador. Se não amar os irmãos, pois a Bíblia diz, na Epístola de João: aquele que diz que ama a Deus, o qual não viu, e não ama o seu irmão que vê, como pode esse amor ser verdadeiro? Aleluia!
Verdade. Glória a Jesus. Mesmo que seja um irmão novo, como nossos irmãos que chegaram aí, eu tenho motivo para abraçá-los, eles são do Cristo. Amém. Glória. Se eles estiverem transgredindo, mas serem escolhidos do Senhor, Deus vai corrigi-los. E eles virão ao conserto. Mas são nossos irmãos. Amém. Não podemos desprezar. Amém. Mas se alguém definitivamente começa a torcer a Escritura e mostra rebeldia, e a sua prática de vida não coincide com a Escritura, então este não é salvo. Porque, irmãos, a identificação da salvação é os frutos do Espírito na vida de um ser humano. Eu falava, pensava e praticava coisas completamente fora da palavra. Ao ouvir o som da buzina, a palavra de Deus, ao ouvir os ensinamentos, ora, eu li lá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Li em Provérbios que aquele que muito abre a sua boca tem perturbação na alma. Li o que Jesus disse: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Li também o que Jesus disse: toda palavra ociosa, sem valor, que os homens disserem, aonde está a conta no dia do juízo? Opa, são obras da carne, são frutos carnais. Quero parar com isso, Senhor. Eu conto piada, falo as mentirinhas para as crianças, faço os outros ricos, coisas assim que não agradam ao Senhor. Eu quero parar com isso. Eu quero te agradar, Senhor, independente da igreja. Tem alguns irmãos na igreja que gostam disso, mas eu não quero mais. Eu li isso aqui, Senhor, eu não quero mais. Me ajuda! Olha que a salvação está sendo vista. Daqui a pouco essa pessoa está entre aquele grupinho de irmãos, né? E os irmãos, e fala piada, e outro aquele irmão está ali quieto. Você está diferente, irmão? Ô José, você não é mais isso conosco, não? Não, eu agora sou um novo José. Aleluia. Eu li na Escritura. Que isso? Isso foi só para aquela época, pai. Deus quer a gente alegre. Não, mas a alegria nossa não é da carne, não é do Espírito. A salvação está realmente causando efeito. E está lhe sendo garantida. Glória. Aí nós vemos que a salvação está realmente incrustada no coração de um novo convertido. Glória a Jesus. Ora, Nicodemos era doutor da lei, advogado, irmãos. Não pense que vocês que era diferente do nível de hoje. Era um homem conhecedor profundo, era advogado, pronto para resolver as causas entre os judeus ali. Doutor da lei, doutor da lei. Tinha escribas que conheciam muito a lei, de tanto escrever. Você sabe que a Bíblia não tinha imprensa na época, nem livro tinha os livros. Eram muito conhecedores, mas os doutores eram muito mais além. No entanto, Jesus dirigiu a palavra para ele que ele tinha que nascer de novo. Ele era doutor, religioso, temente a Deus no seu nível de compreensão. Mas ele precisava produzir frutos do Espírito. O amor, o carinho, a mansidão. Com as palavras do Senhor Jesus, ele já começou a tomar um rumo diferente. Por isso que o levou, juntamente com ele, José de Arimateia, que era um homem também da sociedade. Levou ele e José de Arimateia a ir ao sepulcro para embalsamar, para colocar as especialistas ali. Já foi uma ação, aleluia, de gente que estava se convertendo a Jesus. A verdadeira conversão, irmão, traz mudança naturalmente. Eu me lembro que quando jovem da igreja congregacional, depois fui na Batista do Calvário, o contato das duas. Na igreja congregacional, muito do recente, eu era praticante de esporte. Eu estava praticando na frente da minha casa, né, praticando esporte, lutando, lutas, né? E veio uma moça da igreja, apareceu para vocês, e ela começou a conversar sobre o assunto dos jovens lá, e de repente eu estava sem camisa, botei a mão aqui e aqui, bem assim mesmo, e tapei meu peito como se fosse uma mulher. Me deu uma vergonha extraordinária, uma coisa muito grande. Fiquei com uma vergonha muito grande, mas a igreja não ensinava nada dessas coisas. E eu, ansioso que ela fosse embora, para eu voltar uma camisa. E ela foi embora, eu coloquei uma camisa e me senti bem. Aleluia. Como a irmã Zé falou que no dia do de manhã eu senti uma paz, eu senti uma glória. Aquilo ficou muito forte na minha cabeça. E no meu coração, eu disse, sabe uma coisa? Vou parar de andar sem camisa. Mas na minha igreja não tinha nada disso. Isso era eu. Era a salvação penetrando. Era o Espírito. O Espírito encontrou a
acesso ao meu espírito para me comunicar as coisas do Senhor. Depois de passar um tempo na Igreja Batista do Calvário, também como presidente de mocidade ali, sempre mexendo com música, mas a palavra começava a entrar. E um certo dia, uma jovem do grupo, o grupo era grande, tinha uma camiseta, nós estávamos ensaiando lá, e era assim, era do nada, mas eu não tinha medo de ninguém. Se a jovem fosse falar com o pastor, eu iria falar com o pastor, eu ia perguntar para ele se estava certo. Mas eu disse, olha, ao invés de você andar com essa camiseta aí, com essa garrafa aí de uísque, escrito em inglês, aí nem sei o que é isso, você não está fazendo propaganda do inferno, do mundo, não? Não era melhor fazer aqui, botar um nome assim, Jesus te ama, me ama, qualquer coisa assim? Mas isso, eu era novo, um jovem de 18 anos. Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos na igreja, mas a minha cabeça funcionava dessa forma, porque a salvação entrou dentro de mim. Passei a entender que as igrejas tinham suas fatias de doutrina, e passei a ver que a Bíblia era a mesma, como essa que eu uso da Igreja Batista, né, da Juer, essa aqui. Passei a ver que era tudo igual, e nós é que fazíamos as diferenças. Jovem, mas isso era a salvação entrando. Não que os outros não fossem salvos, mas eu creio que muitos deles até praticaram coisas horríveis depois, ainda não tinham recebido a salvação. Amados, quantas pessoas estão nas igrejas, mas a salvação ainda não lhe foi confirmada. Ele sabe que Jesus é o Salvador, que existe o céu, que existe o inferno, mas ele não consegue obedecer, ele não consegue produzir, e não se pode forçar, porque a Escritura diz: não com força, nem com violência, mas pelo meu Espírito. Hoje está falando com os irmãos em casal. O irmão, o pai não pode forçar os seus filhos a fazer isso ou aquilo. E nem os filhos ficar querendo que o pai seja salvo, porque nós já vimos vários testemunhos quando uma pessoa se converte por lá, né? Ele fica tão animado, tão alegre, ele quer que as pessoas sintam aquela alegria e termina querendo que o pai e mãe ou os seus irmãos creiam em Jesus. Aí começam as divisões, como Jesus disse. Mas o bom é falar o essencial e ficar em oração, porque a Escritura diz que não é por força, não deve fazer violência, mas cada um que será salvo no tempo determinado, porque nós crescemos de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, de amor em amor, tudo vai crescendo, mas é necessário darmos lugar para que isso cresça dentro de nós. Amém. Tem uma palavra da Epístola de João, passou 10 minutos, mas já vou acabar. Quer ver uma coisa? Como é maravilhosa? Veio à mente? É muito maravilhosa, sabe? Falando sobre crescimento da Epístola de João, eu acho que a palavra, irmãos, está sempre nos ensinando, né? É uma maravilha, sabe? Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler só um versículo. Aqui é cheio de riqueza, irmão. Esse texto é cheio de riqueza. Mas olha, veja bem como está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. Glória. Maravilha. Aqui ele fala de perfeição do amor. Então o amor cresce, ele pode decrescer também. Está verdadeiramente nele, aperfeiçoado. Então, se você sente de guardar, a palavra guardar aqui não está no sentido de você pegar um monte de versículo, botar no bolso, né? Botar dentro de casa no quadrinho. Eu estou guardando a palavra. Não é nesse sentido, né? Guardar aqui significa você praticar, tá? Quando você pratica por amor, o amor está aperfeiçoando. E quando você chega a um ponto de realmente obedecer e praticar os mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, o amor de Deus está em você verdadeiramente aperfeiçoado. Quando você começa, ele está crescendo, ele está se aperfeiçoando. Aleluia. Tudo é aperfeiçoado, a santificação ela é aperfeiçoada, o amor é aperfeiçoado, o carinho que você tem, a compaixão, a misericórdia, tudo isso deve crescer. Você não pode ser um crente marchando no mesmo lugar, para que os outros vejam que vocês são diferentes deles, e aí o nome do Senhor Deus é glorificado. Viu a pessoa chamando a irmã Miriam até de missionária, coisa que aqui não existe no nosso meio. Missionária, vocês sabem que essa palavra
Missionário vem da igreja católica, não vem dos evangélicos, nem dos cristãos, né? Isso aí foram palavras usadas pelo catolicismo, né? Os missionários, né? Mas a Bíblia chama de evangelistas, os que saem ao campo para evangelizar. Eu gosto de seguir mais aqui, sabe? O negócio de apóstolo, apóstolo, essas coisas que estão criando para os homens de hoje, né? Bispa, eu sinceramente aqui eu não vejo nada disso nas escrituras, e aqui nós não adotamos pastoras, e nem diaconisas, e nem bispas, nada dessas coisas, porque isso não é bíblico. Deus nunca chamou uma mulher para ser sacerdotisa, nem no tabernáculo de Moisés, nem no templo de Salomão, nem no templo de Zorobabel, e nem no templo de Herodes. Não se vê na história de nenhuma mulher chamada para ser sacerdote ou sacerdotisa, correspondente à pastora de hoje aí. Viu, irmãos? Só uma pausazinha. Mas, querido e amados irmãos, aqui está. E esta é a palavra do Senhor. Produzam. Mostrem para o mundo que vocês amam o Senhor. Amém. Não mostrem para Deus que vocês amam o mundo. Porque aqui está uma exortação. Filhinhos, não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Não está dizendo o quê? Você não ama nada no mundo. Porque aquele que ama o mundo, verdadeiramente, você pode possuir, mas não ame o que você possui. Ame a Jesus e a Deus, porque Ele é autor de tudo. Ele dá essas coisas todas, Ele pode tirar tudo, e tudo vai ser findado nas suas mãos. Ame ao Senhor. Ele dá o casamento, Ele dá a casa, Ele dá o carro, Ele dá a roupa, Ele dá nossas vozes, Ele dá a nossa visão, Ele dá o cheiro, Ele dá o sabor, Ele dá tudo. Mas essas coisas só por um tempo aqui. Ame ao Senhor, aperfeiçoe o amor, seguindo os seus mandamentos, e vocês vão ver como Ele vai se agradar. Então vocês, antes de clamar, o Senhor vai dizer para vocês: eis-me aqui. Antes de vocês jejuar e suplicar, o Senhor já estará dando respostas. Porque aquele que se achega a Ele na obediência, Ele também se achega a essas pessoas. Para encerrar, como Jesus falou, né, lá em João 14, todos já sabem, vou falar. Gosto muito desse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E o que Jesus vai fazer com a pessoa que está guardando os mandamentos dele? Se manifestar. Ele vai se manifestar individualmente, pessoalmente, a qualquer que começar a ter zelo de obedecer sua palavra. Amém? Amém. Deus é amor. Ame-o muito.